10 maneiras de mudar o mundo. Saudações de paz. Você sonha com um mundo melhor? Então, siga seus sonhos. Quanto mais poderosa, positiva e detalhada for nossa visão do futuro, mais próximos estaremos de realizá-la. No âmago do trabalho da Brahma Kumaris está a compreensão da conexão entre consciência, pensamentos, ações e o seu impacto no mundo. Tem sido visto que a mudança duradoura em qualquer sistema social ou ambiental começa com uma profunda mudança nas mentes e corações das pessoas. A atual crise ambiental é, portanto, um apelo claro para transformar nossa consciência e estilo de vida. Respeite a vida. Reconhecer a unicidade, a maravilha e a beleza de nossa própria existência nos permite tratar a nós mesmos, aos outros, aos animais e à natureza com cuidado e consideração. Eu gostaria de falar com você hoje do tema da Terra é Sagrada. A consciência do ser humano é uma consciência muito única, porque a gente pode ter a consciência do sagrado e pode também não ter a consciência do sagrado. Então eu gostaria de ver com você quais são os requerimentos para ter um relacionamento sagrado com o nosso planeta, com os elementos físicos, porque acho que se na minha consciência o planeta é sagrado, então eu vou conseguir ter um relacionamento muito especial e respeitoso com a Terra e os elementos. Se eu tenho a consciência da Terra no meu mundo, eu vou pensar naquilo, eu vou tomar decisões de acordo com essa concepção que eu tenho do sagrado, a gratidão que eu tenho com o planeta que já faz milhares de anos está permitindo a humanidade viver e prosperar. Agora, quando a gente tem a consciência do sagrado, o tema de prosperar é muito diferente, porque essa realidade de prosperar hoje em dia é feito em base a uma consciência muito egoísta, muito violenta. Mas se você considera que eu sou um ser espiritual, sagrado, e a Terra é sagrada, então a forma com que vou me desempenhar vai ser muito diferente. Eu vou estar acompanhando o processo das minhas ações, o caminhar, o respirar, o comer, com consciência do sagrado que é e essa consciência de gratidão em cada acto da vida que eu faço. Agora, o planeta nosso está sofrendo de uma falta de consciência do sagrado, porque a forma de pensar de nosso mundo hoje é pensar naquelas riquezas e recursos como uma coisa infinita, nas quais a gente pode tomar tanto como a gente quer. Mas, na verdade, não é bem assim, não é bem assim. Se você tem um irmão e uma irmã e que estão com filhos, você vai respeitar o processo natural da família deles, porque é parte do amor.
é parte do respeito, é parte do relacionamento de cercania. Mas quando as pessoas só estão vendo o benefício egoísta, o ganhar mais dinheiro, ou ter mais, então não vai estar um relacionamento harmonioso, nem com eu, nem com a natureza. E por isso eu acho que é tão importante, para ter esse relacionamento com o planeta, também considerar o relacionamento com o eu. Porque é só quando eu considero o meu potencial espiritual real que eu vou poder considerar que eu tenho que dar, eu tenho que entregar o melhor de mim com as pessoas ou as coisas com quais eu tenho relacionamento. E na minha experiência trabalhando com o meio ambiente, acho que sempre estamos procurando resolver problemas, quando o problema principal é o problema de consciência. Se não está resolto o problema da consciência, então não pode ser harmoniosa, ou não pode ser que a gente esteja cuidando do planeta como a gente deveria. Os governos, as empresas, os indivíduos. Então, na minha experiência, a meditação me permitiu entender como eu estou me desempenhando, como eu quero me desempenhar, o que eu acho correto nesse relacionamento. E a gente tem uma responsabilidade. Quando a gente tem um relacionamento especial, a gente sente essa responsabilidade. E essa responsabilidade vai ser então muito diferente. Como dizem o povo antigos, a terra é a Pachamama. Ou na filosofia da Índia, eles estão vendo o Prakriti com o Purusha, é dizer, o ser espiritual, humano, observador e toda a natureza. E como é um jogo entre essas duas entidades. E na medida que a gente concebe essa realidade de ser cuidado, de ser protegido, de ser realmente muito afortunados de ter essa natureza, a gente já vai poder começar a considerar de uma forma nova a responsabilidade de estar com a natureza e com o mundo geralmente que nos está rodeando, com um relacionamento muito especial. Então, gostaria de invitar você a considerar que as pessoas também são sagradas, os povos são sagrados, a terra é sagrada. E a generosidade do coração para considerar que isso é sagrado vai transformar a forma em que eu vou me desempenhar e na forma em que estamos, então, responsáveis de nossas vidas e de nossa emprenta na vida diária. Quanto consumimos, com que tipo de consciência, quanta generosidade a gente tem, quanta simplicidade a gente tem. Estamos dependendo de consumo ou estamos dependendo dos recursos internos que a gente tem?
porque muitas pessoas estão querendo consumir, querendo ter, e só desse jeito consideram que a felicidade é possível. E por isso tem tanta frustração no mundo inteiro agora, por causa de toda essa realidade da Covid e não poder consumir. Então, para as pessoas que têm uma consciência espiritual, é realmente uma sorte de poder reconsiderar que eu sou capaz de ser feliz, porque no meu potencial espiritual tem tanta capacidade de amar, de dar, de ser. Então, muito obrigado por ter-me hoje. Obrigada e desejo para vocês um dia muito feliz. Alinhe palavras e ações. Ao permanecermos coerentes com os nossos valores internos e ao seguirmos nossa consciência a despeito da resistência dos outros, nossas ações trazem benefícios a muitos. Simplesmente seja simples. Bem simples, simplesmente simples. Ser natural como a natureza. Com tudo que a vida nos traz. Simplicidade mostra a beleza. De quando menos é mais. É a virtude que te energiza. Te faz ir além do querer. Tudo aquilo que você precisa já está dentro de você. Então, simplesmente seja simples. Simplesmente seja simples. Mente simples. Simplesmente simples. Ser simples é um bom exemplo da magia que é o viver. É dar visões de contentamento. É revelar o seu ser. É a virtude que te energiza. Te faz ir além do querer. Tudo aquilo que você precisa já está dentro de você. Então, simplesmente seja simples. Simplesmente seja simples. Ser natural como a natureza, com tudo que a vida nos traz. Simplicidade mostra a beleza de quando menos é mais. Então, simplesmente seja simples. Simplesmente seja simples. Mente simples. Simplesmente simples. Simplesmente seja simples. Mente simples. Simplesmente simples. Simplesmente seja simples. Viva com simplicidade. Quando usamos os nossos recursos mentais, emocionais e físicos com sabedoria, cuidado e de acordo com nossas necessidades e não de acordo com nossos desejos, estaremos aptos a cumprir nossas responsabilidades como cuidadores do planeta. Saudações de paz a todos e todas. Sempre que peço e reflito sobre temáticas ambientais, respeito à natureza, preservação do planeta, 3 imagens relacionadas à Terra vêm em minha mente. A primeira delas é a Terra como uma casa comum a todos nós, uma casa que nos provém, uma casa que precisamos de cuidar, proteger, limpar, e na qual somos felizes e contentes por compartilhar o mesmo espaço. A segunda é a Terra como uma nave que nos conduz no espaço e no tempo, de forma segura na jornada da nossa existência. E a terceira imagem, que eu mais gosto, é o planeta como uma mãe generosa, uma mãe doadora, uma mãe gentil, amorosa, respeitosa. E essa é uma imagem compartilhada historicamente por muitas civilizações, muitos povos e muitas culturas. Os povos originários da América, por exemplo, tinham esse sentimento em relação à terra. Os povos indígenas do Brasil e de outras partes do mundo também conservam ainda hoje esse sentimento. Mesmo os ambientalistas mais ligados à espiritualidade, eles têm essa concepção da terra como mãe, como provedora.
Inclusive cientistas, como a física e filósofa indiana Vandana Shiva, refere-se ao planeta como essa mãe doadora. O cientista inglês James Lovelock, ao referir-se à Terra como Gaia, um sistema vivo que provém a todos nós humanos daquilo que necessitamos, ele deixa entender que a Terra é esse ambiente que, se usássemos tudo que existe nela de forma sustentável, responsável, esses recursos seriam infinitos. Porém, a forma irresponsável como usufruímos dos seus recursos está levando o planeta à exaustão. Se perguntássemos à Terra como mãe sobre como ela decidiria que seus recursos naturais fossem usados, obviamente que ela iria dizer que tudo deveria ser bem dividido por todos os seus filhos. Mas, infelizmente, vivendo em um sistema socioeconômico cujos valores são pautados na ganância, na arrogância e nos lucros desenfreados. E isso faz com que pessoas usufruam bastante dos recursos da natureza e outras vivam à margem de uma segurança alimentar, vivam à margem da água potável e do usufruto dos recursos do planeta ligados à educação, à saúde, moradia, tecnologia. Nesse sentido, às vezes não é muito confortável para alguns de nós falar de consumo sustentável, consumo consciente ou consumo com simplicidade, quando muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo, não têm uma alimentação decente, não têm um copo de água limpa para beber. Mesmo assim, cada vez mais pessoas no mundo todo estão preocupadas em se tornarem consumidores mais responsáveis, consumidores mais conscientes. E essas pessoas, elas têm dado atenção a uma série de atitudes suas. E eu gostaria de mencionar 3 delas, que eu acredito que quase toda a nossa relação de consumo passa necessariamente por esses 3 aspectos. O primeiro deles é não consumirmos aquilo que é supérfluo. Fazermos sempre a pergunta: o que eu tenho em casa está sendo usado? É útil? O meu desejo de consumir esse produto é um desejo compulsório? É um desejo influenciado pela propaganda, por um novo lançamento no mercado? Ou é por uma necessidade? É importante pensarmos assim, porque a gente acumula muitas coisas e acaba que a gente tem muito mais do que precisa. E essas pessoas também se preocupam em reciclar, em reutilizar aquilo que tem em suas casas, que tem ao seu dispor, de forma que elas possam lançar o mínimo possível de lixo na atmosfera. O outro aspecto está relacionado à nossa dieta. Mais e mais pessoas estão interessadas em adotar uma dieta vegetariana ou vegana, e mais do que isso, elas estão preocupadas em saber a procedência desses produtos, a procedência daquilo que consomem. Por exemplo, se o seu alimento, no processo produtivo, qual foi a relação que houve, né, durante a sua produção com o ser humano, com os animais, com o meio ambiente, se houve exploração, se houve abuso, se houve desmatamento. Isso também é muito importante. Mais do que sabermos o que vamos comer, escolhermos o que vamos comer, é importante que a gente cause uma influência positiva naquelas pessoas que produzem aquilo que consumimos. E um terceiro aspecto está ligado à nossa locomoção, principalmente quem vive em grandes cidades. Mais e mais as pessoas estão adotando caminhada, a bicicleta, o uso do transporte público para fazer pequenas locomoções para ir ao trabalho. E isso é uma grande contribuição para diminuirmos a quantidade de lançamento de gases tóxicos procedentes de combustíveis fósseis no meio ambiente. E
Toda essa questão é muito importante e isso tem causado impacto positivo em muitos consumidores no planeta. Mas eu penso que mais do que sermos um consumidor sustentável, estar preocupado com o que consumimos, de onde vem aquilo que consumimos, é importante que a gente esteja centrado na mudança de um paradigma. Nós vivemos em um mundo cujo paradigma é o antropocentrismo, é o consumo, é a transformação desenfreada dos recursos da natureza para gerar lucro de forma desigual. Mas é importante que nós estejamos conectados com uma mudança que vem do interior, ou seja, uma mudança de dentro para fora. Mudarmos a nossa consciência. O que isso quer dizer? Mudarmos a nossa forma de pensar, que os nossos pensamentos estejam baseados na paz, no amor, na tolerância, na simplicidade, na compreensão. E isso vai afetar a nossa forma de comunicação, a nossa forma de agir, a nossa forma de relacionamento com todas as formas de vida que há no planeta, com toda a diversidade de pessoas que há na Terra e com todo aquilo que podemos nos relacionar, seja seres humanos, seja matéria. E isso é importante porque é uma mudança de paradigma, pautada nos princípios da espiritualidade. Eu acredito que um verdadeiro consumo simples, um verdadeiro consumo consciente, ele só virá acontecer se nós mudarmos internamente. Quando nós mudamos, o mundo muda. Se nós mudamos internamente, de forma coletiva, não apenas indivíduos ou grupos, mas uma coletividade terrena, coletividade do planeta, se nós mudarmos essa forma de agir, essa forma de pensar, essa forma de comunicação, isso vai afetar todos os aspectos da sociedade, ou seja, a economia, a cultura, a religiosidade, as instituições sociais, a nossa forma de interação com o outro, com o meio ambiente, com todas as formas de vida. E, nesse sentido, nós estaremos criando princípios, pilares essenciais para criarmos uma sociedade justa, uma sociedade na qual não haja injustiça social, não haja desigualdade, uma sociedade na qual os recursos da natureza, tudo aquilo que a Mãe Terra tem para nos prover, seja oferecido de forma equânime a todos nós. Aí sim, nós poderíamos dizer que seríamos consumidores conscientes, consumidores sem ganância, consumidores sem arrogância, consumidores não poluidores. Eu penso que assim nós estaremos criando uma sociedade futura, sustentável. Abra o coração. Praticar a compaixão, o perdão e o amor incondicional por nós mesmos e pelos outros nos possibilita curar esse mundo destruído. Como seria o mundo se todos tivessem muito amor uns pelos outros? O sol iria brilhar, as flores se abrir, milhares de pétalas no ar. E essa alegria que o amor irradia faria os pássaros cantar. O amor é tão mágico que transforma o mundo em um só coração de valor. Amar é ser gentil, cuidar e repartir, querer o bem dos outros e assim todo esse amor que a gente tem pra dar em forma de amor vai retornar. O amor é tão mágico que transforma o mundo em um só coração de valor.
está dentro de nós. Não precisa procurar, é só fechar os olhos e amar. O amor é tão mágico que transforma o mundo em um só coração de valor. Alimente-se bem. Alimentação vegetariana pura, preparada com amor, nutre todo o ser e contribui para a saúde do planeta. O alimento é sagrado, o plantio é sagrado e o ato de comer é sagrado. Hoje nós sabemos que a nossa alimentação desempenha um papel muito importante dentro de toda a questão de mudança de estilo de vida. E que o estilo de vida é um dos assuntos principais quando se fala de sustentabilidade. Ter uma atitude de cuidar, de respeitar e de ter amor pelo nosso planeta. E nisso tudo, nós vemos que a alimentação implica em um alinhamento entre tudo aquilo que nós pensamos, que nós sentimos e que nós vivemos, com as leis maiores do universo. É muito importante que nós conheçamos a interligação que existe com, por exemplo, os rebanhos e todo o efeito na camada de ozônio, o efeito estufa, principalmente pelo gás metano que é exalado pelos animais. E também nós sabemos que as técnicas de produção que usam fertilizantes e que usam pesticidas acabam diariamente com centenas de vidas no nosso planeta. Então, é muito importante que nós saibamos que nós estamos interligados a esse todo. E se nós tivermos que fazer uma mudança, a primeira mudança que seja, essa mudança deve ser aquilo que nós escolhemos para colocar no nosso prato. O que nós comemos é um ato político e é um ato ecológico. Você já se deu conta disso? Nós, da Brahma Kumaris, apoiamos uma alimentação que seja baseada em planta. Isso significa que os produtos animais são deixados de lado. E você pode perguntar, mas isso daí é suficiente para o que o nosso corpo necessita? Há muitos, milhares de estudos já comprovados que a alimentação vegetariana ela é boa para todos. Ela é boa desde a criança, ao adolescente, ao adulto, ao idoso, inclusive às gestantes e aos atletas. Todos os minerais, todas as proteínas que nós precisamos para ter um corpo saudável, encontramos no campo vegetal. E é importante, sem dúvida, que tenhamos um certo conhecimento para que seja uma alimentação balanceada, composta de leguminosas, de cereais, de verduras, de legumes, de frutas, de sementes. Então, toda essa alimentação está à nossa disposição. É uma alimentação mais barata do que a alimentação baseada em produtos animais. É uma alimentação mais saudável para o nosso corpo e principalmente é uma alimentação saudável para o nosso planeta. Nós dividimos os alimentos em 3 categorias. Aqueles alimentos que são sáttvicos, aqueles alimentos que são rajásicos e aqueles alimentos que são tamásicos. Vamos conhecer um pouco sobre cada um deles. Os alimentos ideais para a nossa alimentação são os alimentos sáttvicos.
Sáttvico porque está ligado à qualidade da verdade, à qualidade da luz, à qualidade que está alinhada com os princípios mais nobres do universo. São estes os alimentos de origem vegetal, quase todos. E especialmente nós sabemos que os alimentos integrais, os alimentos na sua forma natural, são os melhores. Então nós encontramos uma variedade de leguminosas, nós encontramos uma multiplicidade de cereais, verduras, frutas e oleaginosas que servem para o nosso consumo. Em segundo lugar, nós temos os alimentos que são chamados de rajásicos. Rajas significa movimento, significa agitação. Então, são os alimentos estimulantes, como, por exemplo, a pimenta, os temperos nesta mesma linha, o chocolate, o café, o chá preto e outros alimentos estimulantes que nós deveríamos comer em pequena proporção, apenas para ajudar esse fogo interno da digestão a funcionar bem. Nós não deveríamos fazer destes alimentos a base do nosso consumo. E, terceiro lugar, os alimentos chamados de tamásicos, que são os alimentos que vêm de tamas. Tamas significa ignorância. Tamas também significa inércia, algo sem movimento, algo sem vida. Portanto, são os alimentos que vêm dos animais mortos, são os alimentos que vêm de um cozimento velho, antigo, muito processado, que não tem vida, que não tem mais energia, que não tem mais vitalidade. Nós deveríamos abolir estes alimentos da nossa alimentação, porque eles nos mantêm num estado de lentidão, de inércia, num estado não de vitalidade e de vivacidade. Mas mais importante que tudo isso é a vibração com a qual nós cozinhamos. É conhecido de todo mundo que se diz, essa alimentação tem sabor de mãe, de amor de mãe. Então nós sabemos que os pensamentos e os sentimentos com os quais nós preparamos a alimentação são fundamentais. Por isso, uma alimentação preparada em casa, no lar, ela é muito mais saudável do que uma alimentação preparada fora, em restaurante, por exemplo. Porque você sabe quem está cozinhando e você sabe com que atitude aquela pessoa está cozinhando. Especialmente se você puder preparar esses alimentos com esse sentimento de grande alegria, porque os alimentos eles vão se transformar dentro do corpo humano em vibrações que também se mostram como emoções, sentimentos. Então é muito importante que a pessoa que manuseia o alimento esteja com bom humor. Senão ela vai transmitir aquele mau humor, aquela má vibração para o alimento. E principalmente cozinhar na lembrança de Deus. Ou seja, oferecer este alimento a Deus. Esse espírito de gratidão com o qual você prepara aquilo que você e os seus entes queridos vão comer. Gratidão é uma grande virtude. Gratidão por você ter o que comer. Gratidão por você conhecer as leis que estão por trás da sua alimentação. Gratidão por você estar contribuindo com o meio ambiente. Gratidão por você estar fazendo o bem para o planeta no qual nós vivemos. Então, a alimentação é o primeiro ato que você pode decidir hoje, agora, assumir na sua vida para uma atitude de sustentabilidade na sua vida.
Om Shanti. Empodere-se. Entender que somos criadores do nosso próprio mundo e que sempre podemos escolher como lidar com os desafios da vida traz um senso de liberdade e responsabilidade que nos dá fé e coragem para fazer a diferença. Yesterday you were sleeping, now it's time for you to rise. Shed the comfort of illusion, safely open up your eyes. Give the past its behind you, allow better days to come. Let the butterfly emerge now and embrace the morning sun. He says fly free, fly along with me. Don't let the worries of the world pull you down. Fly free, fly along with me. Whisper softly to the flowers, fly with me. Butterfly, such a beauty. It's time for a new start. Time to cast off the confines of the shield around your heart. Time to dance on the breezes where once you had to crawl. Realize love since tomorrow may never come at all. He says fly free, fly along with me. Don't let the worries of the world pull you down. Fly free, fly along with me. Whisper softly to the flowers, fly with me. Butterfly, such a beauty, your beauty lies inside. Jewel of love and compassion, you no longer need to hide. You have cast off the burden of a waterfall of sighs. Now you're seeking words of wisdom, listen to his sweet reply. He says fly free, fly along with me. Don't let the worries of the world pull you down. Fly free, fly along with me. Whisper softly to the flowers, fly with me. Fly with me. Fly with me. Fly, fly with me. Seja positivo. Colocar um ponto final nos pensamentos inúteis e negativos e escolher utilizar a nossa energia de maneira positiva é a fundação para a transformação do mundo. Acredito que você já ouviu essa expressão vida é movimento ou movimento é vida. Você já parou para pensar quais são os recursos essenciais, básicos que precisamos para sobreviver? Certamente a natureza está constantemente oferecendo recursos necessários para que possamos viver no mundo.
sem dúvida, um desses pilares é a água. A água, sem dúvida, é essencial. Alimento. E o terceiro, que é muito importante, que é a energia. Eu preciso de energia para movimentar a água, para distribuir essa água, para processar o alimento. E você já parou para pensar qual é a sua relação com a energia que você está consumindo? Ou se há um impacto no meio ambiente baseado na maneira como eu estou usando a energia? Qual é a fonte? Qual é a origem que essa energia está sendo fornecida? E é por isso que a definição de energia também é movimento. Na realidade, para gerar algo, para gerar trabalho, para gerar uma força motriz, é necessário energia. Então podemos falar que energia também é vida. Nesse caso específico, nós estamos vivendo, que estamos passando, dentre várias revoluções ou transições, estamos passando por uma tremenda revolução energética, uma mudança na matriz energética do planeta, ou seja, as fontes de energia estão sendo revistas, estão se intercambiando umas com as outras, mas há uma tendência muito forte, que é a tendência de utilizarmos uma energia renovável, uma energia mais limpa, que gere menos impacto. Os cientistas já indicaram que já ultrapassamos a era fóssil, ou seja, a utilização de combustíveis fósseis já está diminuindo e muitos países já estão nessa meta e já estão conseguindo alcançar esses resultados. Aqui no Brasil, estamos passando também por essa tremenda transformação e ela vai muito em conjunto com o momento em que nós estamos passando, onde que os recursos que o planeta tem oferecido chegou quase que um desgaste, quase que sem ter suficiente. Muitas pessoas estão sem o mínimo, como água, não é? Sem falar até mesmo o ar. Quantas pessoas estão nesse momento sendo supridas de recursos básicos como o ar, a água. É por isso que é um momento tão importante de rever essa relação com o meio ambiente, poder trazer alguns ensinamentos que a natureza nos dá. Não é? Por exemplo, por que no inverno sentimos frio? Basicamente, a distância do planeta em relação ao Sol. À noite, não é? Porque existe a noite. A posição do planeta está oposta em relação ao Sol. Da mesma maneira, a alma humana, durante a sua jornada, ela passa por esse processo de movimento e ela vai sim se distanciar dessa fonte, essa analogia que fazemos, não é, como o Sol, essa fonte de calor, essa fonte de luz necessário para as plantas, para os animais e para nós mesmos. Do mesmo jeito, essa energia espiritual está faltando no mundo. É o momento não só de rever qual é a energia renovável que eu estou criando, que eu estou utilizando, a energia física, mas também a energia da alma. Você já parou para refletir como que você abastece ou recarrega a sua energia? E dentre essa iniciativa de energias renováveis, a Brahma Kumaris ela é pioneira. Desde 95, 96, na nossa sede, na Índia, já é utilizado fontes de energia solar térmica, inclusive a maior cozinha solar do mundo gerada única e exclusivamente por vapor, de origem do aquecimento térmico do Sol. E em 2017 foi posto em funcionamento o maior projeto até hoje da Brahma Kumaris, que é uma planta solar de 1 megawatt de potência, funcionando 24 horas,
com sistemas de armazenamento, gerando energia limpa e renovável para todo o nosso complexo. Vocês podem observar nessas imagens como que a dimensão e o quanto empenho, dedicação e colocar na prática essa relação da espiritualidade com a matéria. E como procuramos seguir o que a nossa sede mãe faz, na nossa sede de retiros no interior de São Paulo, na cidade de Serra Negra. Creio que alguns de vocês já estiveram nos visitando, aqueles que ainda não estiveram, assim que passar toda essa situação e reabrimos, sejam especialmente convidados. Também aplicamos esses conceitos, essas iniciativas. O centro de retiros ele é suprido 100% por energia limpa, renovável, gerando energia através do sol, que essa acreditamos que pelo menos no Brasil e em grande parte do mundo vai ser a fonte principal de energia que vai manter todos os equipamentos, tudo aquilo que utilizamos, não é? Seja de uma lâmpada, seja de um eletroeletrônico, inclusive até na questão da mobilidade do transporte, migrando de queima de combustíveis fósseis para uma energia mais limpa e renovável. Então, nesse momento de reflexão em relação ao meio ambiente, que possa ser não apenas uma data única e pontual para refletirmos a nossa relação com esses recursos, e o meu desejo para cada um de vocês é: mantenham-se energizados, com saúde, felizes e com muita paz. Om Shanti. Nutra a alma. Reservar alguns momentos em solitude para meditar em silêncio nos proporciona força interior e sabedoria para lidar com a vida de forma mais positiva e pacífica. Observe a sua respiração. Inspire profundamente. Expire bem devagar. Conforme o ar vai entrando, juntamente com o oxigênio, imagine, visualize que você está inspirando luz. E ao soltar completamente o ar dos pulmões, visualize que você está colocando para fora qualquer cansaço, qualquer desconforto, qualquer negatividade. Vá levando sua concentração para o ponto entre as sobrancelhas, onde está o nosso terceiro olho, o olho do conhecimento, o olho da sabedoria, e comece a experimentar e conversar com você mesmo em silêncio, sem palavras. Eu sou um ponto de luz. Eu sou energia viva. Eu sou um ser espiritual, uma alma, luz viva, eterna, com todas as qualidades originais. Na minha essência, sou totalmente puro, uma alma de paz. O amor é a minha virtude original. Quando experimento esse amor interno, sou capaz de irradiar amor a todos que estão à minha volta. Sou um ser expandindo,
vibrações de amor. E neste estado eu me sinto tão feliz, tão preenchido. E quanto mais eu experimento essa felicidade interna, mais me recarrego de poder e de força. Me sinto cada vez mais leve, capaz de voar em direção a um mundo de paz e de silêncio, uma outra dimensão, além deste mundo físico, um mundo espiritual, de onde eu vim e para onde eu retornarei após desempenhar meu papel aqui sobre o palco da Terra. E é neste mundo de silêncio e de paz que eu tenho um encontro amoroso com a alma suprema, Deus, a fonte de todas as virtudes, o ser misericordioso, puro, perfeito, amoroso, o único que está além de nascimento e de morte. Eu me coloco como uma flor diante desse ser de luz e sinto que estou me preenchendo com os seus raios, captando todas as suas virtudes. Permaneço em silêncio, me recompondo, me reenergizando, me preenchendo com essa experiência de estar conectado, imerso nesta fonte suprema. Depois de alguns momentos, eu faço o caminho de volta. Respiro mais profundo, sinto novamente o ar entrando e saindo, me reconectando com o corpo. Me sinto bem, relaxada e preenchida. E com essa nova disposição, posso voltar ao meu dia a dia e continuar a cumprir o meu papel e minhas responsabilidades na peça da vida. Seja ilimitado. Ao nos conectarmos com a nossa essência espiritual e ao irmos além das separações artificiais de gênero, etnia, cultura e religião, nos sentimos parte da família global e atuamos de acordo.
Vamos recapitular? 10 maneiras de mudar o mundo. 1. Viva com simplicidade. 2. Seja ilimitado. 3. Abra o coração. 4. Respeite a vida. 5. Seja positivo. 6. Alinhe palavras e ações. 7. Empodere-se. 8. Alimente-se bem. 9. Siga seus sonhos. 10. Nutra a alma.